Vamos entender um pouquinho então do Hello World. A gente já fez isso, né? Quando você abre o projeto, você tem aqui um console.writeline Hello World. Ou, como a gente vem traduzindo, Olá Mundo, certo? Mas o que a gente precisa explicar e você precisa entender? Fechar o item anterior, rodar novamente o código. Então, o código aqui funcionando normalmente, mas eu sou da opinião que toda linha que tem no nosso código a gente precisa entender. Por exemplo, o que vem ser o using system? Nessa linha, nós estamos utilizando a biblioteca system. Como é que a gente consegue saber isso? Se a gente apagar a linha do using, o Visual Studio ele vai reclamar, ele vai falar assim, olha, não sei o que é o console. Tá? Se a gente passar o mouse por cima, na realidade, vou fazer melhor. O Visual Studio ele nos ajuda com algumas possíveis correções de erros. Né? Vou clicar nesse item, ele fala Using System. Então, quando eu coloco Using System, olha só, vamos fazer ao contrário. Em vez de eu importar ele, eu vou fazer aqui. Já que esse console ele vem de System, então eu posso utilizar ele dessa forma. E veja que eu tenho aqui uma quantidade muito grande de itens que eu posso utilizar, tá? Só que nesse caso eu estou criando um projeto. E quando eu estou criando um projeto, eu tenho o meu próprio namespace, né? Então, namespace aqui no caso console app1. Então, vamos dar um exemplo que se eu tivesse aqui uma outra classe, né? Só para a gente poder dar um exemplo aqui, chamada teste, igualzinho a gente tem aqui, ó. Perdão, aqui. Aqui, olha só. Se eu colocar console app ponto, eu tenho tanto o program quanto o teste. Então esse é o meu namespace, esse é o namespace que nós estamos criando no nosso sistema. Isso é relativo ao namespace. Isso você consegue ver aqui no system. O system tem o seu namespace e lá dentro do system a gente tem o console, por isso a gente usa. Só que é muito melhor e muito mais interessante a gente fazer a utilização do using aqui em cima. Então nós estamos importando a biblioteca system e a gente pode usar muitos outros itens, por exemplo, system.int 32 e declarar uma variável i igual a zero. Não há necessidade da gente fazer isso, porque a gente pode simplesmente falar int 32 igual a i. Como eu não estou usando nada ainda, né, ele está reclamando, se eu colocar aqui, ó, int, que seja qualquer um dessas variáveis, desses controles que são derivados do system, a gente consegue utilizar aqui, ok? Agora, como eu já falei para vocês, a classe program, não falei para vocês, na realidade eu pontuei, né, criei uma classe aqui. Todo sistema .NET, todo sistema C# precisa de um ponto de entrada, né? Imagina onde que vai iniciar o meu programa. Então nós temos aqui a classe program e nós temos o método main, o método principal. E é por ele que nós iniciamos o nosso sistema. Static quer dizer que o seu método main, ele é estático, ele não vai ser alterado, ele não vai mudar. E todo o nosso sistema, ele nasce aqui dentro, ele vai rodar nessa dimensão, assim como o namespace, ele comporta todos os itens que tem dentro dele, a classe vai comportar todos os itens que tem dentro dela, o método também. Então, tudo que acontece aqui dentro desse ponto de entrada, que é o método main, é que nós utilizamos o nosso sistema, nós criamos nossos sistemas, ele nasce aqui, o nosso programa, por isso ele é estático, ele não tem alteração e não tem um retorno. Por exemplo, nós estamos vendo aqui, no caso, o void, né? O void é vazio, se a gente fizer uma tradução literal aí, para a palavra void, quer dizer que esse método ele não tem um retorno. Embora
nós temos aqui o strings, array de strings args, a gente consegue utilizar argumentos para o nosso programa. Então, quando você vai iniciar um programa, você consegue passar argumentos. A gente vai ver um pouquinho de como isso acontece, não exatamente falando sobre os argumentos, mas falando sobre as listas, como a gente consegue utilizar listas, e aí você vai ter uma noção de como você consegue recuperar informações do teu ponto de entrada, dos parâmetros que vem nele. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os loops.